Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 663, capítulo 19, do papel dos médios nas comunicações espíritas, livro dos médios ainda. Então aqui nós vamos direto para a pergunta de número 22. E Kardec aqui faz a seguinte pergunta: a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica? Então, olha só para você ver a expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica? Aí vem a resposta, né? Às vezes do médium, às vezes do espírito. Então o processo é relativo, né? Às vezes do médium, às vezes do espírito. Porque se o médium, se ele possui aquela bagagem de existências passadas, e se ele tem facilidade de se lembrar, é óbvio que ele também tem o direito de se expressar. Então, às vezes, do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Nós comentamos isso em alguns vídeos anteriores com relação a esse item aqui. Então, os espíritos superiores, eles possuem todas as aptidões, enquanto os espíritos inferiores, eles já têm lá uma certa dificuldade, né? Porque é uma que eles não possuem todas as aptidões, e outra também que eles são assim muito limitados, porque eles desconhecem, eles não sabem como lidar com esses fatores. Agora, nós temos que entender também que, conforme aqui os bons espíritos estão nos esclarecendo, também é relativo. Por exemplo, os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Isso também é relativo. Por quê? Porque podemos dizer que dentro do fator desigualdade evolutiva, nós não sabemos quem possui 10 bilhões de aptidão, quem possui 11 bilhões, quem possui 9 bilhões. Então isso é relativo. O que nós sabemos através dos bons espíritos é que os bons espíritos, eles têm controle sobre um número, vamos dizer assim, inimaginável. Um número que nós não temos capacidade, nós não temos noção. Então, podemos dizer assim também, a capacidade deles, para nós, significa ilimitada. A capacidade deles perante a nossa, a deles é ilimitada. Só que nós temos que entender que esse ilimitado deles, perante a grandeza eterna, também é limitado.
Porque nós sabemos que ilimitado só é Deus, mais ninguém. Então, olha só para você ver. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. É o que nós acabamos de dizer, né? Os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. É mais que óbvio, né? Então, os espíritos inferiores, eles, além de possuir um conhecimento limitado, ainda não conseguem eles coordenar, desenvolver, eles não dominam, né, tudo. Então, por isso. Aí Kardec faz uma outra pergunta. Por que, na pergunta número 23, por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Olha só para ver que interessante, né? Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Então, numa determinada existência, determinados seres possuem, assim, talentos maravilhosos, com uma desenvoltura imensa. Mas, na próxima existência, já não o tem mais. Por que será, né? Então, olha só o que os bons espíritos dizem. Nem sempre assim é. É óbvio que nem sempre assim é. Porque ninguém perde o conhecimento adquirido. Ninguém perde o conhecimento amealhado. Então, nem sempre assim é. Pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Então, olha só para você ver. Nem sempre assim é, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Então, nós temos que entender que vamos pensar por esse lado. Um cientista, ele começa numa existência precedente, né, anterior. Ele começa ali estudando um evento, né? E por motivos óbvios, ele desencarna. Então, vamos supor que ele desenvolveu, assim, um evento, né? Durante 50 anos. E ele desencarnou. Pode acontecer dele voltar na próxima existência e dar continuidade. E dele aperfeiçoar e de criar, né, aquele evento e tudo mais. Então, 50% anterior, 50% atual, 100%. Então, olha só para ver. Numa existência, o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo. Isso acontece, que determinadas faculdades mediúnicas, determinados dons, ele dormita
durante certo tempo. Às vezes, a pessoa, ele diz assim, nesta existência, eu não possuo esse dom aí, não. Eu costumo, eu me deparo muito com muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho dom nenhum. E é óbvio que a gente tem que respeitar, né? Porque a pessoa mesmo está dizendo que não possui dom nenhum. Só que ele não percebe que só o fato dele dizer assim, eu não possuo dom nenhum, é o dom do pessimismo. Ele possui o dom do pessimismo. Porque o pessimismo também é um dom, também é uma qualidade negativa, que a pessoa não se desagrega daquele sentimento de forma alguma. Então a pessoa assume, eu não tenho dom nenhum. Demonstra ele que ele está assumindo uma certa ignorância. Mas o que a pessoa não consegue entender que ele pode ter vários dons que nele dormita, né? Vários dons hibernado que se desenvolveram em determinadas existências, mas depois, devido à necessidade evolutiva, foi necessário que aqueles dons, aquelas faculdades hibernassem, para que outras faculdades ele pudesse trabalhar. Acontece da pessoa dizer assim, eu não tenho dom nenhum, mas a pessoa limpa uma casa, que é uma maravilha. A pessoa prepara um alimento, que é uma maravilha. A pessoa faz lá um bolo, que é uma maravilha. Isso tudo é dom. Porque nós temos que ter dom para fazer o alimento, fazer a comida. Nós temos que ter dom para cuidar da casa. Isso tudo é dom. Porque se a pessoa não tem o dom agregado à paciência, à tolerância, ele não consegue limpar a casa. Ele não consegue fazer aquele bolo, fazer aquele pão, né? Ele não consegue lavar as louças, as roupas. Isso tudo é dom. Então as pessoas pensam que dom é só psicografar. Dom é só ver espírito, ouvir espírito, receber espírito através da psicofonia. E não é. O dom em dar aula aos alunos numa sala de aula. Tem que ter dom para ser professor. Você já imaginou? Uma sala de aula, não sei o número, mas vamos pensar assim, de 40 a 50 alunos adolescentes. Não é fácil, mas o dom do professor é tão grande que ele suporta. Eu acredito que eu não conseguiria tolerar nenhum aluno. Uma vez, umas 2, 3 amigas minhas me pediu para que eu desse aula de pintura de tela. E sei que na primeira aula, né, tivemos a primeira aula, tudo. A primeira aula eu já dispensei elas. Mas por quê? Porque eu percebi que eu não tenho dom de ministrar aula de pinturas de tela.
mas eu já tenho o dom de botar ali na tela, transferir ali para a tela, o que está aqui na mente. Então, por esse motivo, eu vou dizer que eu não tenho dom. Não é porque eu não consegui ministrar aquela aula, aquelas 3 amigas, que eu não tenho dom. Eu tenho um dom. Num grau que eu desconheço, mas eu tenho. Então, dom não é só receber espírito. Não é só ver espírito. O dom do amor, o dom da fé, o dom da paciência, o dom da aceitação, da resignação. Isso tudo é dom. Ora, essas pessoas, eu procuro estender um pouquinho assim para mostrar para as pessoas o que são os dons, porque às vezes a pessoa fica presa só ali aos dons mediúnicos. Não, olha para você ver, por exemplo, essas pessoas que são gari, né? Os gari, eles varrem as ruas com uma maestria imensa, com amor, deixa tudo limpinho. E aqueles, né, gari que vive segurando assim na beira dos caminhão, né, recolhendo lixo. Aquilo ali é um dom também. Porque eles correm o dia todo atrás daquele caminhão, juntando sacas de lixo aqui, sacas de lixo ali. Não é todo mundo. Tem pessoas que têm o dom da venda. Então ele consegue se comunicar com as pessoas nas lojas, nas praças. Então ele convence as pessoas, assim com poucas palavras, ele convence a pessoa a levar aquela peça de roupa, ou aquele sapato, ou aquele objeto, enfim, ele tem o dom da venda. Enquanto aquele que não tem o dom, ele fica ali o dia todo macegando ali e não consegue vender nada. Então olha só para você ver, ó. Pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo. Esse dormite é o mesmo que hibernada. Ela está hibernada. Ela está ali quietinha. Ela já foi muito trabalhada, desenvolvida, e agora ela está ali estacionada para que outras faculdades, para que outros dons, né? Porque a pessoa não vai evoluir só tendo ele desenvolvido o dom da venda de objetos. Não. Ele vai ter que desenvolver todos os dons. Dom para cuidar das crianças, dom para ministrar aula, dom para proferir uma palestra, dom para varrer a rua, dom para juntar o lixo, dom para limpar a casa. Isso faz parte da evolução, né? Voltando novamente. Pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. Olha o que eu acabei de dizer. Para deixar que outra se desenvolva. Você entendeu? Então pensemos assim, da seguinte maneira, só para você entender. Mais ou menos assim, ó. Os dons, eles vão do número 1 ao infinito. Mas pensando da seguinte forma, é como se fosse um cacho de banana. Cada banana é um dom. Então pense bem, cada banana é um dom. E nós não podemos ignorar isso pelo fato, podendo ser que temos
todas aquelas bananas ali daquele cacho em nós. Só que a pessoa possui 99% daquelas bananas, né, aqueles dons, em estado de hibernação, né, porque dormita. E uns 2, 3, 4, 5 dons apenas. Então, observe você. Observe você. Observe os teus dons. Você tem dons. Analise o que você melhor sabe fazer. Qual o teu maior dom? O meu maior dom é o dom do amor. Não se discute, né? Você tem o dom do amor? Maravilha. Mas observa outros dons. O que você é mais hábil em realizar? O que você pode bater no peito e dizer assim, eu me orgulho de mim? Porque isso eu sei fazer com uma maestria tremenda. Não tem aquele ditado assim, ó. Vamos pensar por esse lado. Eu não tenho esse, né? Mas eu vou dizer assim. Muitas pessoas dizem assim, ai, mas comida igual a da mamãe não existe. Não é? O café da mamãe não existe igual o café da mamãe. E de fato a gente vai almoçar na casa da mãe, tem outro sabor. Agora, não é porque a comida da nossa mãe é melhor do que a comida da nossa esposa, né? Que não. Acontece que é aquele sentimento que a gente carrega. É aquela saudade da comida da mamãe. É aquela saudade do cafezinho da mamãe. É aquela vontade de experimentar novamente. Não é? Então, por exemplo, eu ia à casa da minha avó mesmo, a Leontina, que está aqui presente, para tomar o cafezinho dela. Para mim, o melhor café do mundo era da minha avó. Eu tinha 14, 15 anos e eu me lembro disso. E ela fazia um café que era uma delícia. Ela punha eu naquela engenhoquinha, aquele moinho, né? Para moer o café. Eu moía tudo aquilo, triturava aquele pó, entregava a ela, ela punha lá no coador de pano, no bule esmaltado, xícarazinha esmaltada. Mas não tinha café mais gostoso no mundo. Feito no fogão a lenha. E para encerrar aquele momento ali, eu ainda arrancava o lencinho da cabeça dela e ela saía dando tapa nos meus braços. O momento gostoso que não volta mais, né? Para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tomara ser encontrado mais tarde e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição sempre permanece. Tá vendo só? É um germe latente que tornará a ser encontrado mais tarde e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanece. Então nós não podemos ignorar ninguém, porque todo mundo sabe fazer algo. Todo mundo é especial. Todo mundo tem o seu lado mais perfeito. É a desigualdade evolutiva.
Um sabe preparar o café, outro sabe lavar alface, outro sabe temperar o tomate, outro sabe fazer um arroz, outro sabe fazer um feijão. Mas a pessoa sabe só fazer almoço, não sabe fazer mais nada. Ora, mas tá bom demais. Quer mais o quê? Quer que a pessoa faça tudo também perfeito? Existe a desigualdade também nesse processo. Alguém tem que saber preparar a mamadeira para dar à criança. Alguém tem que saber dar banho à criança. Alguém tem que saber lavar uma roupa. Imagine só se alguém não sabe limpar uma casa, tirar o pó dos móveis e tudo mais. Tem que existir uma pecinha para cada coisa, né? Aí você pode me dizer assim, mas você está comentando a respeito da questão 23? É óbvio que sim, só que usando o esmiuçamento, usando a psicologia, mostrando o outro lado da moeda. Por quê? Mostrar o lado que já está aqui não há vantagem nenhuma. Para quê? É só ler e pronto. Vamos para o próximo vídeo.